Dando continuidade, então, à nossa aula, nós vamos fazer o seguinte, então, tá? Aqui nós vamos, então, primeiramente, elaborar um conceito de inquérito policial. Então, inquérito policial é um procedimento administrativo. E por que procedimento administrativo? Porque é feito por um órgão do Poder Executivo. Via de regra, Polícia Civil, chamada Polícia Judiciária Estadual, Polícia Investigativa, ou pela Polícia Federal, Polícia Judiciária Federal, né? Naqueles crimes, por exemplo, que competem à União. Então, é um procedimento administrativo realizado pela autoridade policial, o qual busca indício de autoria de um crime e prova da materialidade para um posterior indiciamento, vírgula, sendo uma fase, então, pré-processual, preparatória para um futuro processo. Quando você vai estudar o inquérito policial, você tem que saber o que ler sobre inquérito policial. Fundamento legal da matéria. O que ler sobre inquérito policial, tá? Então, quando você vai verificar os fundamentos legais, no âmbito da Constituição, temos o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Temos também o artigo 144, parágrafos 1º e 4º da Constituição. Ok. Também é um outro fundamento legal. Temos o artigo 4º ao 23 do CPP, também, que é um outro fundamento legal, tá? Esses são os fundamentos mais relevantes. E o artigo 107 do CPP também, que é um outro fundamento, traz uma regrinha importante lá sobre inquérito policial. O artigo 107 do CPP. O chamado fundamento legal, o que você precisa ler, na verdade, de regramento sobre inquérito policial, né? Muito bem, vamos para o item, então, 3 aqui, ó. Vamos para o item 3 e agora nós vamos analisar, então, os artigos. Vamos analisar os artigos, tá? Começando pela Constituição. Vamos analisar o artigo. Vamos fazer o seguinte aqui, ó, para ficar melhor para o aluno entender. Vamos, então, falar aqui. Vamos apagar aqui, ó. Vamos botar assim, ó, item 3. Vamos botar assim que fica melhor. Item 3, tá? Natureza inquisitória do inquérito policial. Natureza inquisitória do inquérito policial. Onde é que você tira essa natureza inquisitória do inquérito policial? De uma interpretação do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Se você for para o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, o que diz lá? São assegurados aos litigantes em processo judicial, no processo administrativo e aos acusados em geral o direito ao contraditório e ampla defesa. Muito bem. O que é direito ao contraditório? É o direito de ir contra aquilo que existe em relação a você. O que é ampla defesa? É a efetivação do contraditório. Apresentar uma defesa, produzir prova e recorrer. Aonde que a Constituição assegura o contraditório e ampla defesa? Aqueles que litigam em processo judicial, no processo administrativo e aos acusados em geral. Se você lembrar a parte introdutória da nossa aula, quando eu trabalho com o inquérito policial, que é presidido por uma autoridade policial, ele não é ainda processo judicial, ele não é processo administrativo, e sim procedimento administrativo, e não tem a figura do acusado, e sim do investigado ou indiciado. Logo, durante a tramitação do inquérito policial, na delegacia de polícia civil, na delegacia de polícia federal,
não existe o contraditório e ampla defesa. Logo, o inquérito é inquisitório, inquisitivo. Isso quer dizer o quê? Que durante a tramitação do inquérito policial na Delegacia de Polícia Civil, na Delegacia de Polícia Federal, o investigado não faz jus ao contraditório, não faz jus à ampla defesa. O que denota ao inquérito a sua natureza inquisitória. Por isso que as decisões do delegado de polícia são irrecorríveis no inquérito. Porque não existe recurso de decisão do delegado de polícia. Exatamente porque não existe ampla defesa. Agora, é claro que as decisões do delegado de polícia podem ser impugnadas judicialmente, não por meio de recurso, mas, por exemplo, por meio de ações autônomas de impugnação, como habeas corpus, como mandado de segurança, um pedido de reclamação. Ok? Muito bem. Ainda, item 4. Natureza informativa do inquérito policial. Isto é uma outra característica do inquérito. O que quer dizer que o inquérito tem uma natureza informativa? Ora, qual é o grande objetivo do inquérito policial? É informar, levar elementos de informação da prática de um crime, via de regra ao órgão ministerial, para que ele possa pedir ao juiz a instauração do processo criminal contra o autor e, uma vez autorizado, lá na sentença, aplicar o ius puniendi, o dia de punir, dar-lhe a pena, a sanção. E por que é uma natureza informativa? Porque tudo que é coletado durante o inquérito, trazido para usar do inquérito, isto ou é realizado sem observar o contraditório para a defesa. Então, tudo aquilo que se traz para o inquérito é uma prova indiciária, são elementos informativos, são indícios de um crime. Prova, tecnicamente falando, teremos quando aquilo for judicializado. Aí for exercido em relação àquilo refeito e exercido o contraditório, ampla defesa. Aí vira uma prova para o juiz subsidiar a sua sentença. Por isso que se diz que o inquérito traz, na verdade, informações de um crime. Elementos informativos de um crime. Uma chamada prova meramente indiciária. Indício do crime, e não uma prova tecnicamente falando. Por isso que, em regra, não se produz prova no inquérito, e sim uma prova indiciária, que serve para o delegado indiciar, para o MP denunciar, para o juiz receber a denúncia, ok? Item 5, então, agora, já falado dessa regrinha do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, a natureza inquisitória do inquérito. Falado já sobre a natureza informativa, vamos para o âmbito do CBP e trabalhar com o artigo 4º. Na verdade, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Com o artigo 4º do CPP, onde a gente vai ter lá, ó, então, uma outra característica do inquérito, a exclusividade, tá? Isso aqui, então, está lá no artigo 4º CBP, ó. Vamos botar aqui, assim, ó, natureza, característica da exclusividade, artigo 4º CBP. Então, vamos lá para a legislação infraconstitucional e falar sobre o artigo 4º do CPP, tá? Então, agora indo para a legislação infraconstitucional, e nós temos aí exatamente a legislação. Está riscada porque a gente quer mostrar como era que foram artigos alterados, tá? O que está riscado é que já foi alterado. Só para você ter uma noção do todo. Artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e de sua autoria. A competência, na verdade, a atribuição definida nesse artigo não excluirá a de autoridades administrativas
a quem por lei seja cometida a mesma função. O que é isso, pessoal? Sobre a exclusividade do inquérito policial. Via de regra, quem preside inquérito policial é a autoridade policial, o delegado de Polícia Civil, nos limites de sua atribuição, e o delegado de Polícia Federal, nos limites de sua atribuição. Só que a presidência do inquérito policial não é exclusivo das autoridades policiais, dos delegados de polícia, como diz o próprio artigo, no parágrafo único, desde que a lei preveja tal atribuição a outra autoridade administrativa. Exemplo, os IPMs, os inquéritos policiais militares, quando vier sobre um crime militar. Não é a autoridade policial que o preside, não é o delegado de polícia que o preside, e sim o oficial da polícia militar. Por isso que nós não podemos afirmar em prova que os delegados de polícia, chamados autoridades policiais pelo CPP, detêm a exclusividade para presidir inquérito policial. Ademais, o membro do Ministério Público não pode presidir inquérito policial. Ele atua lá da denúncia em diante. Mas a jurisprudência do STF, do STJ, bem como o Conselho Nacional do Ministério Público, que tem regramento nesse sentido, entende que pode o membro do Ministério Público realizar investigação, se assim quiser, instaurando lá no seu órgão ministerial um PIC, um procedimento de investigação criminal, o nome é PIC, procedimento de investigação criminal, e buscar ali indício de autoria do crime, e ele pode também requisitar ao perito a prova da materialidade, o laudo pericial. Terminado isso, ele vai lá e denuncia na vara criminal direto, sem o inquérito policial. O PIC tem a mesma natureza do inquérito, mas não se chama inquérito. Então cuide bem isso. O membro do Ministério Público pode realizar investigação, não por meio de instauração de inquérito, porque a lei não dá esse poder ao membro do Ministério Público, mas instaura um PIC, que tem a mesma natureza, as mesmas características que o inquérito policial, que inclusive está regulado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e tem assento na jurisprudência dos tribunais superiores. Ok? Muito bem. O próximo item agora, então, ó, é o item 5. Isso aqui, ó, formas de início do inquérito policial. Como é que se inicia o inquérito policial? Artigo 5º do CPP. Como é que se inicia um inquérito, uma delegacia de polícia? Qual é a peça inicial do inquérito? Então nós vamos ler todo o artigo 5º, que é muito cobrado em prova. Vamos lá. Artigo 5º, então aqui, ó. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício, pela própria autoridade policial, onde ele faz o documento inicial chamado portaria, tá? Chega o BO até o delegado, sendo ali noticiado um crime de ação penal pública, ele faz uma portaria e ordena a instauração de inquérito policial na delegacia, para a sua equipe investigar aquele crime. 2, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido, ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O requerimento a que se refere o inciso número 2 conterá sempre que possível a narração do fato, com todas as suas circunstâncias, a individualização do indiciado ou seus sinais e características, e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Nomeação das testemunhas com indicação de sua profissão e residência. Para o segundo, do despacho que definir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Mas, professor, tu não falaste que não cabe recurso das decisões do delegado de polícia? Sim, exatamente porque não existe ampla defesa na fase inquisitória, na fase investigativa do inquérito policial. E isso não é exceção à regra, porque isso aqui é um recurso meramente de cunho administrativo, que não excepciona a nossa regra. Tá? Então, se um delegado lá, uma pessoa registra um BO num crime de ação penal privada, por exemplo,
e requer abertura de inquérito para investigar aquele crime, o delegado, por algum motivo, indefere, cabe um recurso meramente de cunho administrativo para o chefe de polícia, então, decidir, que é a autoridade máxima na instituição. Para terceiro, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existente infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicar à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial, que é o meio pelo qual se realiza a investigação policial. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Cai muito em prova. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la, para ajuizá-la. Pessoal, o que quer dizer isso aqui? Ó? Olha só. Vamos voltar aqui. Ó. Olha só. Nesse item 5, o que você tem que lembrar? Quando você trata do tema ação penal, do artigo 24 ao 62 CBP, via de regra, todo crime é de ação penal pública incondicionada. O que quer dizer que todo crime de ação penal pública incondicionada? O titular da ação penal, quem tem a atribuição para processar criminalmente o autor, pedir a instauração do processo criminal em juízo, é o Ministério Público, independentemente de vontade da vítima. Uma vez, o MP recebendo um inquérito policial e sendo um crime de ação pública incondicionada, em que o titular é o Ministério Público, independentemente de vontade da vítima, se o Ministério Público entender que existe ali indício de autoria do crime e a prova da materialidade, ele vai denunciar o autor ou os autores do crime, independentemente da vítima querer. É obrigação dele. Muito bem. Mas, excepcionalmente, nós temos crime de ação penal pública condicionada, vinculada, ou seja, ação penal pública. O titular é o Ministério Público, cabe a ele o exercício da ação penal, mas para ele denunciar, ele necessita de uma representação da vítima ou de uma requisição do Ministério da Justiça. São crimes de ação penal pública condicionada. Aqueles tipos penais que assim dispõe num parágrafo, num artigo. Esse crime depende de representação. Esse crime depende de requisição do Ministério da Justiça. Ou seja, durante um inquérito policial, a vítima tem que dizer, por exemplo, que quer representar. Aí o MP, analisando o inquérito, havendo índice de autoria, prova da materialidade, ele vai denunciar, desde que a vítima tenha dito que quer representar. Porque se ela falar que não quer representar contra o autor, uma vez chegando no inquérito até o Ministério Público, ele não vai poder denunciar. Porque isso é uma condição de procedibilidade da ação penal pública nos crimes de ação pública condicionada. E nós temos crimes de ação penal privada, que são aqueles crimes em que o Código Penal diz que somente se procede mediante queixa. Uma vez chegando o inquérito a juízo, não cabe ao Ministério Público processar o autor do crime. É a própria vítima, quem tem que contratar um advogado particular, pegar os autos do inquérito policial e ajuizar uma petição inicial na vara criminal chamada queixa-crime. Aí, se o juiz receber a queixa-crime, havendo índice de autoria e a prova da materialidade do crime, quando deixa vestígio, aí ele vai receber a queixa, vai autorizar o processo. O MP não é parte na ação, mas vai atuar como fiscal, como custo legis. O que isso tem a ver com as formas de início do inquérito policial? Se registrado um boletim de ocorrência, um BO, numa delegacia de polícia civil, por exemplo, e o crime ali for de ação penal pública incondicionada, o delegado vai instaurar inquérito de ofício, a obrigação dele. E qual é a peça inicial aqui? Se faz uma portaria, que o delegado faz e assina, uma portaria, e está instaurado o inquérito, e ali indica as diligências que devem ser feitas e vai acompanhando a investigação, até o seu deslinde. Em contrapartida, se é registrado o boletim de ocorrência, chega ao conhecimento do delegado de polícia um crime de ação penal pública condicionada à representação da vítima, para instaurar o inquérito, iniciar a investigação, a vítima tem que dizer no BO que quer representar contra o autor. Lá quando o registro do BO, senão o delegado não pode nem instaurar o inquérito.
sob pena de ser ilegal aquele inquérito. E ela tem prazo para representar. Artigo 38 do CPP, sob pena depois de estar extinta a punibilidade do autor, nem mais se poder investigar. E lá, quando ela for depor, ela repete que quer representar, para no futuro o MP denunciar. Se assim entender o MP que há indício de autoria e prova da materialidade. Agora, se o crime é de ação penal privada, claro, esse da ação pública condicionada, artigo 5º, parágrafo 4º do CPP. Se o crime é de ação penal privada, se a vítima registra um BO de crime de ação penal privada, para o delegado de polícia instaurar o inquérito, tem que haver um requerimento dela. Ela tem que fazer um requerimento, olha o termo, requerimento, para então o delegado deferir e instaurar o inquérito. E o próprio requerimento vai ser a peça inicial do inquérito. Então, quando o crime de ação pública incondicionado, o delegado faz uma portaria. Quando o crime de ação pública condicionado, o delegado também faz uma portaria, mas alguns entendem que quando o crime de ação penal privada e a vítima vai até a DP, registra o BO, mas apresenta o requerimento pedindo a abertura de inquérito, o delegado é um despacho autorizando a abertura de inquérito, o próprio requerimento é peça inicial. Ah, não é queixa, não. Queixa-crime é o nome da petição inicial que o advogado da vítima faz para iniciar ação penal, em juízo, que é requerimento. Faz o BO. Na prática, geralmente, no pró-BO, quando o crime de ação penal privada, o escrivão ali que registrou, né, pergunta para a vítima se ela quer a instalação do inquérito policial para investigar o crime, para processar futuramente, criminalmente, o autor do crime, fala assim, ó, a vítima requer a abertura de inquérito policial. Quando o crime de ação pública condicionada, geralmente na ocorrência vai assim, ó, a vítima deseja representar. E quando o crime de ação pública condicionada, só instaurar o BO, o próprio delegado de ofício tem que instaurar o inquérito e faz a sua portaria, tá? Outras formas de instaurar o inquérito são por meio de uma requisição do juiz que teve conhecimento de um crime, ele manda um ofício para o delegado requisitando a instauração de inquérito. Mesma coisa, o Ministério Público tem poder de oficiar e requisitar a instalação de inquérito. E se entende que aquele ofício é a peça inicial, né? O delegado vai dar um despacho lá autorizando e vai depois incluir as diligências que devem ser feitas e está instaurado o inquérito policial. Vai iniciar a investigação. Então esse artigo 5º aqui ele é muito importante para nós sabermos como se inicia um inquérito policial numa delegacia. Via de regra, para entenderem a prática, uma vez registrado um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia, sendo ali noticiado um crime de ação pública incondicionada, como é regra, é obrigação do delegado instaurar um inquérito. Por isso que, como tem um grande número de boletins de ocorrência, existe um grande número de inquéritos policiais tramitando em delegacias de polícia. Claro que alguns acabam sendo prescritos, atingidos pela prescrição, porque não são investigados a tempo, né? Dado o grande número de BOs, o grande número de crimes, tá? E por conseguinte o grande número de inquéritos policiais. E uma outra forma de iniciar o inquérito policial é quando se lavra um APF, um auto de prisão em flagrante. Então, quando é lavrado uma delegacia um auto de prisão em flagrante, depois de lavrado o APF, encaminhado ao juiz para homologar, não homologar, converter em preventivo ou não lá pelo 310 do CPP, lavrado o APF, já é automaticamente iniciado o inquérito policial, para melhor investigar o fato, então, e, dentro do prazo legal do artigo 10 do CPP, enviar as diligências complementares, o relatório final da autoridade policial naquela investigação, naquele inquérito, ao juízo para onde foi distribuído o APF, o auto de prisão em flagrante, para o MP, sendo com ação pública, denunciar, o uso de receber denúncia e assim por diante. Então, a outra forma de iniciar inquérito é lavrando APF. Lavrando-se um auto de prisão em flagrante, instaura-se ali inquérito policial. O início do inquérito é por meio da lavratura do APF, é a peça inicial do inquérito. Aí depois faz, então, diligências complementares, mais perícias, tomar depoimento de mais testemunhas, cumprir mandado de busca, fazer uma interceptação telefônica. Aí essas diligências complementares, ao final o delegado faz um relatório e encaminha juiz lá por onde foi distribuído o auto de prisão em flagrante, dentro do prazo legal,
para o MP, então, denunciar, sendo crime de ação pública, ou a vítima, a ajuização penal privada, se for um crime de ação, a queixa-crime, se for um crime de ação penal privada, e o juiz recebendo a denúncia ou recebendo a queixa, instaura o processo criminal, tá? Então, ó, importante isso aqui também, tá? E claro, quando se lavra, então, o auto de prisão em flagrante, como quando se lavra um auto de prisão em flagrante, se inicia um inquérito policial, para se lavrar um flagrante, deve ser observadas as regras de início do inquérito policial. Ou seja, se é apresentada à autoridade policial uma pessoa presa em flagrante no crime de ação pública incondicionada, entendendo o delegado que é caso de flagrante, ele vai lavrar o APF, independentemente da vítima querer ou não ali, que está presente no momento. Se o crime de ação pública condicionada, por exemplo, a representação da vítima, para o delegado lavrar o flagrante, ainda que seja a situação de flagrância, ali no registro do BO, tem que a vítima dizer que quer representar, senão pode lavrar o flagrante. Nem vai ser no inquérito, vai liberar todo mundo, né? Toma um depoimento, dá um despacho de ocorrência, justifica e não lavra flagrante e, consequentemente, não abre inquérito, porque a vítima não quer representar. E aquele crime exige a representação dela na lei penal. Lá no Código Penal, na lei especial, não está previsto o tipo penal. E se o crime de ação penal privada, para se lavrar um flagrante no crime de ação penal privada, a vítima tem que, lá no momento, apresentar um requerimento, sob pena também de ser registrado no BO, tomar-se o depoimento dos envolvidos e se liberar. E nem se lavar o flagrante, nem se instaurar inquérito. Porque, repito, quando se lava um auto de prisão em flagrante, vai se instaurar inquérito. A lavratura da PF é forma de início de inquérito policial. Tá? Artigo 5º, esse artigo 5º do CPP, ele é muito cobrado em prova. Por isso que nós temos que entendê-lo, compreendê-lo, né? Voltando aqui só para a legislação, ó, o artigo 6º. Aí ele traz aqui, então, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá. Traz aqui algumas diligências, né? Isso aqui foi alterado, mas eu já tenho com a atual redação. Todas as diligências que o delegado tem que fazer durante o inquérito, né? Tá aqui, só leitura. O artigo 7º diz: para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, chamada reconstituição do crime, desde que esta não contraria a moralidade ou ordem pública. Então, atente principalmente aqui para o artigo 6º, perdão, ó, o inciso 10º, que é novo, né, que veio em 2016, na verdade, mas é matéria mais recente, né? Matéria mais recente. Então, então a gente reputa como importante, tá? Então o artigo 6º aqui, ó, vamos lá, deixamos para leitura, tranquilo? Para leitura, não tem nada de muito importante, né? Que não seja autoexplicativo, tá? O artigo 7º fala sobre a reprodução simulada dos fatos. O artigo 8º, só leitura. O artigo 9º, né? Todas as peças do inquérito policial serão um só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas. Lembre que o Código de Processo Penal é de 1941, né? E nesse caso rubricados pela autoridade. Tá? Então, esses são artigos, o 6º, 7º e o 8º e o 9º, só leitura. Chegando no artigo 10, aí sim é um artigo muito cobrado em prova, porque ele fala no prazo para término do inquérito policial. Tá? O artigo 10 diz assim, ó: o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou se estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese, olha bem, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. A autoridade, nós já falamos, ó, fará um minucioso relatório ao final do inquérito do que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente, né? Ao juiz competente. No relatório, poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas.
Para terceiro, quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz, tá? Nós encerramos aqui a segunda parte da aula e já vamos continuar falando sobre o prazo para término do inquérito policial.